Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, a NTT está realmente garantindo igualdade para todas as empresas do transporte rodoviário brasileiro? Ou algumas companhias estão enfrentando obstáculos muito maiores do que outras? Nos últimos meses, decisões polêmicas, processos judiciais, acusações de demora na liberação das linhas e críticas públicas colocaram a agência reguladora no centro de um dos maiores debates do setor. E neste vídeo de hoje nós vamos analisar fatos, documentos e questionamentos que estão movimentando o transporte interestadual no Brasil. Será que o sistema está funcionando como deveria? Ou chegou a hora de repensar o modelo de regulação? Fica comigo até o final, porque essa discussão não interessa apenas às empresas, mas a milhões de passageiros que dependem do transporte rodoviário todos os dias. Então fica comigo, porque logo após a vinheta eu te conto. A NTT está cumprindo seu papel? E por que tantas empresas questionando decisões da agência? Nos últimos meses, uma pergunta tem aparecido com cada vez mais frequência entre empresários do transporte rodoviário, motoristas, busólogos e passageiros que acompanham o setor. Afinal, a Agência de Transportes Terrestres, a ANTT, está conseguindo cumprir sua missão de garantir um mercado justo e equilibrado para todas as empresas? Essa é a discussão que ganhou força depois que diferentes transportadoras passaram a se manifestar publicamente sua insatisfação com decisões da agência. Algumas afirmam que enfrentam dificuldades para obter autorizações de linhas, outras relatam demora na análise de processos, e há também casos em que a empresa alega que decisões judiciais favoráveis não foram implementadas com a rapidez esperada. Mas será que isso significa que existe favorecimento aos grandes grupos? Ou será que estamos diante do sistema regulatório extremamente burocrático, o que acaba prejudicando empresas de todos os portes? Hoje vamos fazer uma análise completa sobre esse tema, baseada em fatos públicos, documentos e nos debates que vem movimentando o transporte rodoviário brasileiro. Antes de qualquer conclusão, é importante entender que a verdadeira função da NTT, criada em 2001, a agência tem como missão regular e fiscalizar os serviços de transportes terrestres no âmbito federal. No transporte interestadual de passageiros, ela é responsável por autorizar linhas, acompanhar a prestação de serviços, fiscalizar o cumprimento das normas e promover um ambiente de concorrência dentro dos limites da legislação. Na prática, isso significa que a NTT deveria garantir que qualquer empresa que cumpra os requisitos legais tenha igualdade de condições para disputar o mercado. Pelo menos essa é a teoria. Entretanto, quando observamos os acontecimentos dos últimos anos, percebemos que um aumento significativo da judicialização do setor. Empresas recorrem à justiça para contestar decisões da agência. A agência, por sua vez, apresenta recursos para defender seus entendimentos. Enquanto isso, passageiros aguardam definições, empresas deixam de investir e o mercado permanece cercado por incertezas. Nos últimos meses, diversos episódios chamaram a atenção. Empresas como Gadot criticaram publicamente a demora para que decisões judiciais fossem refletidas nos sistemas oficiais. A Guerino 600 também divulgou notas públicas demonstrando preocupação com os impactos das decisões administrativas em suas operações. Outras transportadoras têm recorrido ao Poder Judiciário para buscar o reconhecimento de direitos que entendem possuir. Cada caso possui características próprias e precisa ser analisado individualmente, mas existe um ponto em comum. O número de conflito entre empresas e a agência reguladora aumentou de forma significativa, e isso inevitavelmente levanta sérios questionamentos.
Será que o atual modelo regulatório está realmente funcionando? Outro aspecto importante diz a respeito ao tempo de análise dos processos. Empresários frequentemente afirmam que determinados pedidos permanecem meses ou até anos aguardando decisão definitiva. No setor de transporte, tempo significa dinheiro. Enquanto um processo permanece sem definição, empresas deixam de contratar funcionários, novos ônibus deixam de ser adquiridos, investimentos são adiados, linhas deixam de atender passageiros. Quando isso acontece, durante muito tempo, toda a cadeia acaba sendo afetada. E também existe outro fator que merece a nossa atenção. As grandes empresas possuem estruturas muito mais robustas. Elas contam com departamentos jurídicos especializados, equipes técnicas, consultorias regulatórias, profissionais dedicados exclusivamente ao acompanhamento de processos administrativos. Já empresas menores muitas vezes precisam concentrar todas essas atividades em equipes reduzidas. Isso faz com que grupos maiores tenham mais facilidades para responder rapidamente às exigências administrativas. É importante deixar claro que essa diferença estrutural não significa por si só que exista um favorecimento por parte da ANTT, mas no entanto ela contribui para explicar por que algumas empresas conseguem navegar com maior facilidade pela complexidade regulatória. Mas outro ponto frequentemente discutido é a previsibilidade. Empresas precisam saber exatamente quais critérios serão utilizados para aprovação ou rejeição de um pedido. Quando diferentes empresários afirmam não compreender determinadas decisões, surge um problema de confiança. E confiança é um dos pilares que qualquer ambiente regulatório precisa. Sem previsibilidade, investidores ficam receosos, empresas deixam de expandir, passageiros acabam tendo menos opções de viagens. Além disso, cresce a percepção de insegurança jurídica. Nos últimos anos, o transporte rodoviário passou por profundas transformações. Novos modelos de negócio surgiram. Empresas tradicionais enfrentaram a recuperação judicial. Algumas encerraram atividades. Outras ampliaram fortemente suas operações. A própria entrada de novos operadores aumentou a disputa por mercados historicamente dominados por poucas empresas. Nesse cenário, o papel da agência reguladora tornou-se ainda mais importante e ela precisa garantir equilíbrio, precisa fiscalizar, precisa aplicar a legislação de maneira uniforme e, acima de tudo, transmitir segurança para todos os participantes do mercado. Mas quando surgem alegações de demora excessiva ou de dificuldades na implementação de decisões, o debate naturalmente ganha espaço. Essas situações precisam ser tratadas com transparência. Da mesma forma, também é necessário considerar a posição da própria ANTT. A agência afirma que suas decisões seguem critérios técnicos, normas legais e procedimentos administrativos previstos na legislação. Além disso, muitos processos envolvem recursos, análises complementares, pareceres técnicos de decisões colegiadas e o que pode aumentar o tempo necessário para a conclusão. Ou seja, existe um lado institucional que também precisa ser considerado. O problema é que, para quem está aguardando autorização para operar uma linha, cada mês de atraso representa prejuízos financeiros. Motoristas deixam de trabalhar, empresas deixam de faturar, passageiros continuam sem determinadas opções de transportes. Esse impacto econômico vai muito além das empresas. Ele alcança toda a sociedade. Quando existe maior concorrência, normalmente o consumidor ganha mais horários, mais opções, mais investimentos, mais qualidade. Quando a concorrência diminui, o efeito costuma ser o contrário. Por isso, uma agência reguladora precisa buscar equilíbrio entre fiscalização rigorosa e estímulo à concorrência. Outro tema importante envolve a transparência. Toda decisão administrativa precisa ser suficientemente fundamentada para que empresas compreendam exatamente os motivos pelos quais um pedido foi deferido ou indeferido. Quanto mais transparentes forem os critérios, menor tende a ser o número de disputas judiciais. Outro aspecto frequentemente debatido pelo setor é a comunicação. Muitas empresas afirmam que gostariam de uma relação mais ágil e objetiva com a agência. Uma comunicação eficiente reduz dúvidas, evita interpretações equivocadas e pode contribuir para solucionar conflitos antes que eles cheguem ao judiciário. Também é preciso lembrar que a ANTT desempenha um papel extremamente complexo. Ela precisa equilibrar interesses públicos, segurança operacional, concorrência, cumprimento das normas e qualidade dos serviços. Mas não se trata de uma tarefa muito simples. Ao mesmo tempo,
justamente por exceder a função estratégica. A agência deve estar aberta ao diálogo e ao aperfeiçoamento constante de seus processos. O crescimento do transporte rodoviário depende diretamente da confiança nas instituições. Empresas precisam acreditar que serão tratadas de maneira isonômica. Passageiros precisam confiar que as decisões priorizam o interesse público. Investidores precisam ter segurança para aplicar recursos em novos veículos, tecnologia e expansão de serviços. Quando qualquer um desses pilares é abalado, todo o setor sente os efeitos. Por isso, talvez a pergunta mais importante não seja a NTT favorece ou não grandes grupos. A pergunta correta talvez seja outra. As regras atuais garantem igualdade de oportunidades para todas as empresas que atendem aos requisitos legais? Os processos são suficientemente transparentes e são também suficientemente rápidos? Existe previsibilidade para quem deseja investir? Essas perguntas merecem ser discutidas por empresários, especialistas, representantes da agência, parlamentares e pela própria sociedade. O transporte rodoviário é um serviço essencial. Milhões de brasileiros dependem diariamente dos ônibus interestaduais para trabalhar, estudar, visitar familiares e acessar serviços de saúde. Quanto mais eficiente for a regulação, maior tende a ser a qualidade do serviço oferecido à população. O debate, portanto, não deve ser encarado como um ataque à NTT, nem como uma defesa irrestrita das empresas. Pelo contrário, questionar, analisar e discutir o funcionamento das instituições faz parte de uma democracia saudável. Quando críticas são apresentadas com responsabilidade, baseadas em fatos e documentos, elas podem contribuir para o aperfeiçoamento das políticas públicas. Ao mesmo tempo, é importante evitar conclusões precipitadas. Cada processo possui características próprias, cada decisão possui fundamentos específicos. Generalizações podem levar a interpretações equivocadas. O setor precisa de mais transparência, mais previsibilidade, mais diálogo e maior segurança jurídica, independentemente do tamanho da empresa, independentemente do grupo econômico e independentemente da região do país. Porque no final das contas, quem deve sair ganhando é o passageiro brasileiro. Esse talvez seja o verdadeiro papel da agência reguladora: garantir que as regras sejam claras, aplicadas de forma igual para todos e voltadas ao interesse público. Se esse objetivo está sendo plenamente alcançado ou se ainda existem pontos que precisam ser aprimorados, é um debate legítimo que merece a atenção de todos os envolvidos no transporte interestadual nacional. Bom, pessoal, antes de encerrar, eu quero deixar uma reflexão para todos vocês, porque independentemente da posição de cada empresa ou da própria ANTT, uma coisa é certa: o transporte rodoviário brasileiro precisa de regras mais claras, ter segurança jurídica que muitas empresas não têm, transparência nas informações e igualdade de oportunidades, seja empresa grande, média ou de pequeno porte, para quem deseja operar dentro da lei. Quando surgem questionamentos sobre decisões administrativas, demora na análise de processos ou divergências que acabam sendo levadas aos jurídicos e principalmente ao judiciário. O debate é legítimo e interessa a toda a sociedade. No fim das contas, quem mais sente esses impactos de um ambiente regulatório instável é o passageiro, é quem pode ter menos opções de viagens, menos concorrência, menos investimentos no setor. Por isso, quem acompanha essa discussão e cobrar transparência das instituições é importante para fortalecer o transporte rodoviário no Brasil. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que a NTT está conseguindo cumprir plenamente o seu papel como agência reguladora? O que poderia ser melhorado para tornar o processo mais transparente, eficiente e previsível para todas as empresas? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, sempre com respeito, é claro, e baseado em argumentos. Quero ler o que vocês pensam e trazer esse debate para os próximos vídeos aqui do canal. Se esse conteúdo trouxe informações relevantes para você, deixe seu like, compartilhe esse vídeo em seus grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, com outros apaixonados e outros busólogos também pelo transporte rodoviário interestadual, e ajude esse debate a alcançar ainda mais pessoas. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade que eu publicar aqui no canal, sempre baseado em várias notícias do transporte rodoviário, a ANTT, decisões da justiça, bastidores das empresas e principais notícias do setor rodoviário. E se você quer apoiar o meu trabalho e ajudar o canal
a continuar produzindo conteúdos independentemente e principalmente com qualidade, faça parte do nosso clube, seja membro. Os membros recebem benefícios exclusivos e contribuem diretamente para que eu possa ampliar a cobertura das notícias do transporte rodoviário no Brasil. Além disso, se você está acompanhando esse vídeo pelo celular, arrasta a barra de comentário para o lado e clique no botão hypar. Assim você contribui para que esse vídeo seja recomendado a mais pessoas que queiram saber mais e mais sobre o transporte rodoviário, sobre as empresas e tudo o que acontece no meio do transporte. Siga também o canal nas redes sociais. Então é isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e nos encontramos no próximo vídeo. Tchau!